Olá, graça eterna, paz eterna, famílias abençoadas, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, povo abençoado. Elias Santos com mais uma mensagem da série Problemas. Estamos fechando a nossa série, né, irmãos? Que maravilha! Estamos fechando mais uma série, né? Problemas. Estamos hoje com a sétima mensagem. E o nosso tema hoje é confusão. Confusão no casamento, confusão na vida sentimental, profissional, confusão mental, né? Que provoca ansiedade, né? Então, amados, antes de decolar, aperte o cinto. Aperta o cinto. Olha, amado, isso não custa nada, né? Você se inscrever, comentar, deixar seus pedidos de oração, né? Ativar o sininho, né? As notificações, para que a plataforma do YouTube ele esteja indicando os nossos vídeos para mais pessoas, né? Mais pessoas vão continuar sendo ricamente abençoados, né? E você foi o passaporte, foi o canal que divulgou, né? Amém, amados? Então vamos para nossa mensagem. Amém? Nosso tema é confusão, né? De repente, tua vida está em confusão. De repente você está confuso. Confusão vem de confundir, de achar algo, achar que a tua vida não tem mais jeito, achar que é o fim, achar que tem que parar, achar que teu casamento é o fim. De repente o teu diagnóstico do médico, o médico deu um diagnóstico desfavorável, negativo, e você está nessa confusão, está com dificuldade de pensar, né, irmão? Aí gera ansiedade, a dificuldade de pensar, o raciocínio fica lento, né? O raciocínio fica lento, amados irmãos. Fica desarticulado, né? As articulações não funcionam direito. Você se sente desconectado do mundo, das pessoas. Parece que todo mundo está olhando para você, parece que todo mundo está... Às vezes parece que todo mundo está olhando para você e está criticando. E às vezes parece que todo mundo te esqueceu, que você é um nada, que você é um zero à esquerda. Então, amados, se sente desconectado de tudo, fica perplexo, né? Confuso ali, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se fala, não sabe se cala. Você perdeu a confiança. Você perdeu a confiança em si mesmo, né? Perdeu a confiança em si mesmo. Se você não confia mais em você, fica difícil, né, irmão? Porque é a tua confiança, é a tua fé que dá ordem para você se levantar pela manhã e fazer teus exercícios, fazer tuas atividades. Mas vivendo essa confusão mental, né? Gera uma perda de confiança, né, amados? Os pensamentos começam a ficar confuso, lento, né? E essa deficiência, ela fica cognitiva, né? E isso aí gera medo, estresse, tristeza, né, irmãos? E ocorre do nada, né? Você começa a avaliar a sua vida, o que você fez, o que você deixou de fazer, né?
Então, amados irmãos, servir a Deus como Ele manda corretamente, ser prático, ser um cristão prático custa alto, irmão, o preço é alto. Tem que amar aqueles que te detestam. Irmão, quantas vezes eu fui perseguido, irmãos? E eu estava fazendo o quê? Estava no ministério, estava fazendo a obra do Senhor. Estava levando a palavra, o alimento espiritual e levando o alimento para o corpo. Porque sempre eu trabalhei assim, irmão. Sempre eu trabalhei assim, onde eu trabalhava, onde eu estava com a congregação, era local de alimento espiritual e alimento material. As pessoas iam lá e tomavam café comigo, almoçava comigo, jantava comigo, né? Estou dizendo isso, irmão, não é para me engrandecer, é para você saber que isso é o Evangelho. O pastor, o bispo, o apóstolo, eles têm que ser hospitaleiro. Ó, irmão, só tem um pão aí, a gente vai comer junto, amém? Um pão aí, tem um café, tem uma margarina aí. E aonde eu chegava, irmão, eram aquelas pessoas, né? Sempre comigo, crianças, né? Cuidando de crianças. Irmãos, então, o Evangelho, ele tem um preço, não o preço da salvação eterna, porque esse preço já foi pago lá na cruz por Jesus Cristo, mas para você se manter, para você fazer a diferença, você se manter prático, o preço é alto, irmão. É perseguição, é humilhação. Quantas vezes denunciaram a minha congregação, a congregação que eu estava na frente. E muita perseguição, irmão, muitas calúnias, afronta. Até pessoas falavam para mim: oi, abençoado Elias Santos, porque o senhor não processa, você não toma atitude. Eu digo: não, meu abençoado, nosso advogado é Cristo. Esta pessoa vai se converter, essa pessoa vai entender, essa pessoa que Deus deu o privilégio de ela passar o mesmo que eu estou passando. Como o apóstolo Paulo, irmão, de perseguidor passou a ser perseguido. Então, amados, o preço do Evangelho, o Evangelho autêntico, o Evangelho raiz, o Evangelho de amar, de servir, de perdoar, não é o Evangelho de aparência, não é o Evangelho de amar, perdoar, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, né? Servir como Jesus serviu. Eu digo sempre que Jesus foi o maior servidor público. Jesus servia a todo mundo, irmão, principalmente aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade. Aí Jesus estava servindo a elas. Eu quero te servir, minha amada irmã, meu amado irmão. Ô amado irmão, ansiedade, medo, estresse ocorre do nada, irmão. Sem razão aparente. As pessoas olham. Irmãos, você já viu? É difícil, né? É difícil você ver na classe média, na comunidade, um jovem se suicidando, Você vê muito isso na classe alta, né? Porque, irmão, muitas vezes tem tudo entre aspas, né? Tem tudo entre aspas. Tem tudo e não tem nada, né, irmão? O que mais tem é riqueza, tudo que quer tá ali. Por isso que o próprio Deus, como Pai, Ele quer formar nosso caráter. Ele deixa a gente passar por muitas situações. Davi, irmãos, um menino ali, passou por situações que você nem imagina, mas se tornou o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. José passou por situações. Eu costumo conversar com muitas pessoas e a história que eu mais gosto de ouvir é a história de José. É bom ouvir hoje, né? Mas no momento que José passou, irmão,
Já pensou, o garoto não tinha nem tocado na mulher e foi preso injustamente como estuprador, como molestador. Imagine, irmão, que sentença terrível. O garoto não tinha feito nada, irmão. Em 2 dias eu vou permitir que ele seja preso, porque se ele ficasse lá, ele ia terminar não resistir. Ele não era uma mulher qualquer, irmão. A voz, cadê? Não era uma mulher qualquer. Era a mulher de um homem importante daquela época. Então, você está pensando que a vida, assim, os opositores, ele vai usar qualquer coisa, ele sabe do teu nível, ele sabe o que Deus vai... Então ele vai usar o que tem de melhor, irmãos. Mas só que Deus tem algo melhor para você. Né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Elias joga o manto para aquele garoto. Aquele garoto está ali trabalhando, está em movimento. Eliseu, né? Elias joga a capa, o manto. E ele agarra com alegria e vai, queima tudo, irmão. Seu sustento. Ele arava, tinha seus bois, seus aradores, ele vai lá, queima, faz uma fogueira, faz aquela festa. Irmão, isso significa que ele fez uma festa. Ele não saiu dali escondido, ele não saiu dali devendo. Ele faz aquela festa e queima e vai ser churrasco, carne de boi para todo mundo ali, todo mundo come, chora, se despede de Eliseu e Eliseu vai embora. Eliseu verdadeiramente foi escolhido, predestinado por Deus. Ali Deus tinha chamado ele e ele disse: eu não vou voltar mais atrás. Irmão, aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Você tem certeza do seu chamado? Teve confirmação da parte de Deus, então não tem como voltar atrás, irmão. O preço é alto. O preço é alto para quem? O preço é alto para quem quer voltar atrás, para quem quer desistir, para quem quer parar. Não pare, minha linda irmã. Não pare, meu lindo irmão. Mesmo chorando, gemendo. Irmão, se o preço é alto com Jesus, é mais alto sem ele, né? Muito mais alto, irmão. O homem desprovido da presença de Deus, o homem insensato que constrói sua casa na rocha, ele é canal de morte para ele e para sua família, porque quando a casa desabar, irmãos, desaba em cima de todos aqueles que dependem dele. O homem é o supridor. Então vamos ser homens sensatos, mulheres sensatas, construir nossa vida em Deus, pregarmos o evangelho autêntico, viver esta graça, viver este perdão, esta maravilhosa graça de Deus. Então, amados irmãos, o homem que está fora do chamado de Deus, ele gera uma confusão mental na sua mente. Ele fica desocupado, a tendência é ele estar pensando nas coisas materiais. Me faz lembrar de Davi, irmãos. Um dia que Davi não vai para a guerra, ele comete as maiores besteiras da vida dele. Coabita com aquela mulher, tem intimidade com aquela mulher Betseba, manda matar Urias. Tudo plano de Deus, né, irmão? Até matar o soldado. Você acha que alguém pode... Vamos pensar, parar um pouquinho. Para um pouquinho para pensar. Você acha que o homem pode fazer alguma coisa se Deus não deixar? Então Deus permitiu, irmão. Deus permitiu que Davi naquele dia ficasse em casa, e quando ele se acordasse ali se espreguiçando, como é bom estar em casa, como é bom olhar o meu palácio, o que Deus me deu. Quando ele olha, meu pai do céu, tremeu na base, e o Betseba ali, do jeito que veio ao mundo, meu Deus, o homem tremeu, o homem segundo o coração de Deus, o rei, tremeu na base. Ele tinha, meu irmão, ele tinha tudo que você imaginar de muito, ele tinha, mas ele tremeu na base, irmão. O novo chama atenção, o novo assusta, aquela novidade, aquilo que é do outro. Muitas vezes você pensa que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Muitas vezes você não olha para sua mulher. Do vizinho, ela se cuida, cuida da sua também. Muitas vezes, minha irmã, eu vou falar.
Talvez você olha para seu marido, despreza, já está velho, já está cagado, já está gagá. Cuida dele, cuida dele. Isso é um casamento, é na doença, é na pobreza, é na riqueza, até que a morte. Irmão, eu celebrei um casamento numa residência, né? A família estava lá, a família unida, uma família bonita. E eu disse, para sempre. Eu não disse até que a morte separa, eu digo para sempre. Casamento é para sempre. Muitos riram, muitos ficaram, não existe para sempre, até que a morte se separe. Irmão, nem a morte se separa, irmão. Eu conheço muitas irmãs que Deus levou seu esposo e elas não casaram mais. Não é conselho não, né, irmão? Não é doutrina não é doutrina. Estou dizendo que eu conheço muitas irmãs que elas se sentem casadas hoje, mesmo viúva, elas se sentem casadas. Elas não colocaram outra pessoa no lugar do seu esposo. Foi a opção dela. E conheço homens também que estão viúvos e não colocaram outra mulher no lugar da sua santa que Deus levou. Então, eu prefiro dizer que é para sempre. Casamento é para sempre. Né? Se fosse contá-la no céu, mesmo você que já casou 2, 3 vezes, ia contar o casamento primeiro, né? Ia contar o seu primeiro casamento, né? Esse é meu pensamento, né? Mas vamos para o tema, que nosso tema não é casamento, né? Então, irmão, muitas pessoas ansiosas desenvolveram o hábito de estar focada no futuro. Como é que eu vou viver? Meu Deus, minha empresa faliu. Como é que eu vou viver? Como vai ser o meu amanhã? Como vai ser? Então essa é a ansiedade, porque a pessoa tem aquela incerteza do seu amanhã. Mas quando a gente confia no Senhor, o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Então, amados irmãos, preocupar-se com o que... Não. Eu já me preocupei muito, irmão, com o que os outros diziam. Já me preocupei com o que os outros diziam. E já paguei muito caro com isso. De desistir de um projeto que estava dando certo, um projeto que eu não estava fazendo mal a ninguém, um projeto que eu estava ajudando, servindo. E apareciam opositores, irmãos, me vendendo, me caluniando, e eu desistia daquele projeto, voltava para outro projeto do começo. Muitas vezes essas pessoas que te cercam, irmãos, estão querendo o que você tem. O invejoso, ele não quer, ele quer o que você tem, irmão. Se você tiver um carro importado, ele vai querer. Mas se você tiver também um carro nacional, simplesinho, ele vai querer também. O invejoso, ele inveja você, a tua habilidade, aquilo que Deus te deu. Não sabe ele que enquanto ele está prestando atenção naquilo que ele te deu, enquanto ele está desejando aquilo que Deus te deu, o que Deus deu a ele está lá. Muitas vezes o que Deus deu a ele, a capacidade que Deus deu a ele é muito maior. Mas ele está ignorando. Está ignorando, irmão. Então é importante, irmãos, a gente entender o que Deus nos deu. Muitas vezes Deus nos dá uma casinha simples e a gente não valoriza. Tem toda a gente querendo, irmão. Então temos que valorizar. Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai colocar. Seja fiel, irmão, no que Deus te deu. Seja fiel no teu casamento. Seja fiel com a tua família. Seja fiel. Estamos nesse fechamento de série, problema, com o tema confusão. A gente já viveu tanta coisa, já choramos, já se alegramos, já. Então, amados irmãos, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Jesus, irmão, Jesus, lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus foi vendido, Jesus foi... O que você imaginar, o que você não imaginar de miséria fizeram com Jesus.
Até hoje estão fazendo, né? Mas hoje estão fazendo simplesmente com a memória dele. Mas não estão fazendo com ele. Se um dia fizeram com ele pessoalmente, imagine hoje. Hoje estão fazendo com a memória dele, né? Mas nós temos que orar por essas pessoas, né? Elas estão cegas, né? Elas não estão perdidas, estão sem, né? Então, amados irmãos, Provérbio capítulo 3, sábio Salomão, Provérbio capítulo 3, versos 6 em diante, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não pare, não desista, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. Não vá pela sua própria força, não ande pelo seu próprio entendimento. Se o Senhor não está, eu não vou. Se o Senhor não me der o sinal, eu não vou. Mas está tudo certo. Não, se o Senhor não me mandar eu ir, eu não vou. Se o Senhor não estiver nessa causa, eu não vou. Então, amados, confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa de seus próprios entendimentos, inteligência. Não dependa da tua própria força. Quantas vezes eu tentei ser alguma coisa e me arrebentei. Quantas vezes eu tentei ir pela minha própria força e eu quebrei a cara. Quebrei feio, irmão. Feio. Mas Deus sempre me dava força para se levantar. Sempre me dava força para se levantar. Deus sempre vai colocar. Muitas vezes a gente não enxerga, mas Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para andar com a gente. Mas muitas vezes a gente nem escuta, né? Mas que Deus colocou, Deus colocou. Eu fico lembrando das pessoas que passaram pela minha vida, irmão. Se Deus colocar novamente, eu faço diferente, né? Pessoas que Deus colocou na minha vida, pessoas que enfrentou até a família para ficar comigo, para me ajudar, para fazer a obra comigo. Muitas vezes eu não enxerguei. Eu achei que era obrigação daquela pessoa fazer isso. Não, irmão, não é obrigação. Foi Deus que colocou, né? Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento, da sua própria inteligência. Lembre-se do Senhor em tudo. Reconheça o Senhor como único e suficiente. Pai, Padre meu, Deus la bendiga a todos os nossos irmãos argentinos aí da Argentina. Enfim, receba meu abraço todos dos 4 cantos do mundo. Você que está me assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite. Busque a vontade do Senhor. Busque a vontade de Deus. Ele te mostrará o caminho certo, irmão. Se você depender 100% dele, se você resolver hoje depender 100% dele, ele te dá a direção em meio a essa confusão mental, em meio a esse sintoma, essa ansiedade, essa dificuldade de pensar, esse raciocínio lento, essa desarticulação, esse desconcerto. Então, amados irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração, não confie na sua força, no seu entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio nos teus próprios olhos, não seja sábio nos teus próprios olhos. Deixa Deus te dar. Olha, irmão, Salomão novo, menino novo, mais rico, o rei que tinha herdado o reinado de seu pai Davi. O menino já tinha riqueza, o menino tinha fama, tinha prestígio, porque era filho de Davi, irmão. Olha, presta atenção, olha para mim, presta atenção. Se Davi chegou na caverna de Adulão, só tinha homens que não deram para nada, não deram certo para nada. Na caverna de Adulão tinha ex tudo ali. Ex não, tinha praticante de tudo ali, não era ex depois que Davi entrou na vida deles, né? Mas eles
praticaram tudo. Eles só praticavam os crimes, porque a sociedade não aceitava ele, então ele só praticava crime, endividado, aqueles homens rejeitados, humilhados, estava tudo na caverna de Adulão. Davi fez o quê? Davi treinou esses homens. Olha Davi como era preparado. Davi treinou esses homens e começou o seu reinado com esses homens. Davi começou com esses homens. Treinou esses homens. Imagina, se Davi treinou aqueles que ninguém dava nada. Se Davi treinou aqueles zero à esquerda, que só fazia, sociedade já tinha largado. Imagine Salomão. Imagine os filhos de Davi como era treinado. Era treinado no melhor, irmão. Faculdade de Harvard. Né? Imagine ser treinado pelo rei Davi, irmãos. Salomão foi treinado por ele. Então aquele garoto estava rico, forte, no auge ali, com muito, né? Mas ele pede o quê? Ele não vai nos seus próprios caminhos, ele não vai no seu próprio entendimento. Ele pede o quê? Sabedoria ao Senhor. Ele pede, Senhor, está difícil, eu quero sabedoria. Que nós possamos pedir sabedoria do alto. Sabedoria para lidar com aquilo que não é nosso. Os irmãos, os filhos não são nossos, são de Deus. A gente temos que cuidar como Deus mandar. Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou ir... Irmão, muitas vezes a gente comete muito erro, né? Muitas vezes a gente está numa congregação, fazendo, ensinando os filhos ali, os filhos de Deus. E muitas vezes a gente se aborrece e as ovelhas. Não, eu gostaria que o senhor ficasse, não sei o quê. Você diz, não, eu não vou ficar aqui mais não. E é como um pai, irmão. Como um pai de repente quer abandonar seu filho. O pai pode abandonar filho? Não pode. Muitas vezes a luta está grande. Eu já fiz isso, irmão. Peço perdão. Estava num lugar e estava ali disciplinando. E de repente a perseguição era tão grande. Porque você está fazendo uma grande obra. Você está cuidando dos filhos de Deus. Está cuidando com amor, você está dando um alimento espiritual, você está dando um alimento material. E as perseguições vêm, mas os opositores vêm até da sua própria casa, da sua própria família. O nosso maior inimigo está dentro dos nossos, irmãos. Os inimigos de Jesus foi seu povo. Foi o povo de Jesus que matou ele, que rejeitou ele, que trocou ele pelo marginal, um bandido. Mata Jesus e solta o bandido aí. Então, se aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco, irmão. Quando você está lá caído, prostrado, as pessoas, coitado, já foi um dia, já foi um homem de Deus, hoje, coitado. Aí passa. Mas quando você resolve se levantar, irmãos, as pessoas começam a te rejeitar. Mas é certo, irmãos. Elas nunca queriam ser teu amigo. Elas tinham pena porque você estava daquele jeito, jogado, largado. Mas depois que Deus te levanta, só fica aquele que Deus deixar. Só fica aqueles que Deus ordena. Aquele que Deus não ordenava, vai se levantar e vai embora. Ah, ele se levantou, fica com raiva. Tem gente que fica com raiva porque você está se levantando da depressão, da ansiedade, da dificuldade de raciocinar, de pensar. Você está confuso quem você é, quem eu sou, quem sou eu. Muitas vezes você fica confuso, irmão. Você é filha linda de Deus, você é filho de Deus. A confusão mental, a confusão, né, da ansiedade, deixa você sem saber quem você é. Fica feito cego em tiroteio ali, né? Fica feito. Mas quando Deus te levanta, te dá a unção novamente, você fica feito pinto no lixo, irmão. Você se lembra de Sansão, irmão? Sansão, o homem que tinha a unção, nazireu. Ele tinha a unção da beleza, a unção. Sansão chegava, tinha muitas mulheres. Sansão era um homem preparado, porque ele tinha a unção de Deus. Sansão liderava seu povo. Sansão ouvia o conselho da sua mãe, dos seus pais. Deus o orientava. Depois Sansão resolve andar nos seus próprios caminhos. Sansão diz, não, eu sou temido porque eu sou forte. Eu tenho a força, He-Man.
Aí vocês conhecem a história de Sansão, mas no momento ali que ele está cego, cortaram o seu cabelo, aquilo é um... A força não está no cabelo, né, irmão? Simplesmente a força está no Deus dele, né? A força não está na tua beleza, a força não está na tua juventude, não está no teu conhecimento, a força está em Deus, né, irmão? Então a força de Sansão não estava em Deus, estava em ele confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Quando ele desobedece, a força dele fica neutra, precisa ser ativada novamente, e só se ativa através do perdão, do arrependimento. E quando ele é colocado nos pilares do templo ali para morrer na vergonha, ele se arrepende e pede novamente a Deus, e Deus devolve sua força. E ele destrói tudo ali. Nunca Sansão matou tanta gente, irmão. Nem na sua vida ele matou tanta gente como matou na sua morte. E só gente da elite, irmão. Só gente que achava que era alguma coisa. Morreram tudinho debaixo das pedras. Ô meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te deu a unção. Ô minha linda irmã, Deus te deu a unção do Espírito dele. A unção da alegria, a unção da paz. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. O mal não é nossa casa, irmão. Nós não viemos esse mundo para praticar o mal. Nós viemos esse mundo para praticar o bem. Nós fomos escolhidos para amar, para perdoar. Muitas vezes uma simples palavra, irmão, gera uma... O sábio Salomão, ele diz que o poder da palavra, o poder da morte e da vida está na língua, na palavra. Muitas vezes, através de uma palavra, gera uma confusão, gera separação, gera morte, literalmente, por causa de uma palavra, irmão. Então, vamos usar a palavra para abençoar. Vamos usar as palavras para profetizar, declarar o bem, não profetizar a maldição. 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor, irmão. Tudo que você tem é de Deus, tudo que Deus tem é seu. Ter essa intimidade, esse casamento, o que é da esposa é do homem, o que é do homem é da esposa. Então, esse casamento aí, o que é de Deus é teu, o que é teu é de Deus. Você é filho, nós somos filhos. Tudo que nós temos, irmão, foi Deus que deu. Sua casa simples foi Deus que deu, sua mansão foi Deus que deu, teus filhos, tua esposa. Amém? Abençoados, famílias abençoadas. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeiteis não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Ô, irmão, muitas vezes Deus quer criar homens de verdade, mulheres de verdade, e só é forjado, irmão, na luta, no sofrimento. Irmãos, você vê um menino mimado, tudo que quer o pai dar, ele não vai ser um homem de responsabilidade. Ele vai querer em todo canto que todo mundo sirva a ele. Mas nós temos que servir. Deus nos chamou para servir, para ser servo, né? Então, se a mãe, o pai, tudo que o garoto quer aí, ela tira da boca, muitas vezes não tem condições, mas faz empréstimo. Se você está criando um homem deformado, você está criando um meio-homem. Meu avô dizia que nem todos os homens que vestem calça é homem, nem toda mulher que veste saia é mulher. Se você não ensina a sua filha as tarefas domésticas, as tarefas do dia a dia, ela vai ser uma mulher pela metade, irmãos. Mesmo tendo condições de pagar uma pessoa para fazer, mas é importante você saber para dizer como é que você quer, porque senão você sempre vai ser manipulado, a pessoa vai fazer do jeito que ela quer e você vai ter que aceitar, porque você não sabe. Então, mães lindas, abençoadas, bota essa menina aí para aprender a ela, senta com ela, conversa com ela, orienta ela,
para ser uma mulher de bem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Pais, orienta esse garoto, esse jovem, ele ser um homem cheio do Espírito Santo, seja um homem que aonde ele entre pela frente e saia pela frente. Que ele seja um servidor, que ele venha servir, que ele venha amar, venha perdoar. Amém, irmãos? 12, vamos terminar no 12. Porque o Senhor repreende aquele quem ama. Você está sendo repreendido por Deus porque Deus te ama, porque o Senhor repreende aquele que ama. Assim como o Pai ao Filho que ama e quer o bem. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Nós, como pais, nós temos que repreender nossos filhos com sabedoria, com amor. Se eu estou fazendo, eu não posso dizer que meu filho que não faça, né? Que eu estou fazendo. Então, como é que eu vou dizer meu filho não faça se eu estou fazendo? Então, primeiramente, você se conserta, né? Ainda é tempo, irmão, ainda é tempo. Você está vivo, enquanto tem vida, tem esperança. Deixa eu orar por você. Amém? Vamos orar, família. Família abençoada, família santa. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Que toda confusão mental, que toda ansiedade, que todo raciocínio lento, toda síndrome de pânico, complexo de confusão, complexo de inferioridade, que toda fobia, estresse, bipolaridade, bata em retirada, pelo nome santo poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, que possamos viver uma jornada de milagre, que testemunho, Senhor, chegue à nossa mão, as nossas mãos, testemunhos, Senhor. Eu era assim, eu estava assim, hoje Deus mudou. Oh, meu Deus, Pai querido, Pai santo, eu te peço pela família que me ouve, onde quer que esteja, Senhor, nesta casa simples, nesta mansão. Eu te peço por este mancebo, este ancião. Eu te peço por esta senhora, este senhor. Eu declaro a bênção da cura, a bênção da libertação. Eu declaro, meu Deus, que tudo vai estar no seu devido local. A casa vai ser arrumada, a faxina está sendo feita e tudo vai voltar. A glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Vai ser uma glória eterna, uma paz eterna. Pessoas que não sabiam, não tinham certeza do seu chamado, vão ter certeza. Pessoas vão sair da caverna de Adulão. Pessoas vão sair da humilhação, da vergonha, para viver uma jornada de milagre, para viver uma jornada de paz, de alegria. Filhas estão se reconciliando com seus pais. Mulheres estão se reconciliando com seu marido. Famílias estão sendo neste momento agora reconstruídas. Famílias, filhos estão voltando para casa. Filhas estão falando com sua mãe que não falava, vivia na mesma casa e não falava. É a unção. Vamos viver essa jornada de milagre. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos viver muitos milagres para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que eu peço, é isso que eu já te agradeço. Que o Senhor continue abençoando a manhã abençoada, a tarde abençoada, a noite abençoada. Que Deus continue fazendo algo sobrenatural na tua vida desde agora e para todos sempre. Amém? Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Receba meu abraço, receba meu carinho. Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Abba, Pai, graça e paz.